Olá, eu sou Cláudia Weiman e a palavra-chave de hoje é acessibilidade. O ex-prefeito de São Miguel do Oeste, João Carlos Valar, assinou junto com outros prefeitos da região do extremo oeste catarinense no ano de 2015 um termo de ajustamento de conduta, seguindo as normas que estão regulamentadas no Decreto Federal número 296/2004, no que se trata a questão da acessibilidade. Esse termo teve como objetivo prolongar o prazo para que moradores dos bairros e também do centro readequassem as calçadas e os estabelecimentos comerciais, garantindo acessibilidade e dignidade a todas as pessoas. O tema da acessibilidade voltou para a discussão nesse início de ano de 2019, após ter encerrado o prazo para as readequações. No entanto, a comunidade migueloestina tem reclamado e questionado o poder público para que o município se responsabilize pela construção das calçadas. Por outro lado, a juíza da comarca de São Miguel do Oeste, Aline Mendes de Godoy, suspendeu na última semana qualquer readequação nas calçadas. Isso porque o município não emitiu as duas notificações que deveria ter feito aos moradores. O atual prefeito e vice-prefeito em 2015, Wilson Trevisan, comemorou a conduta da juíza, mas sem mencionar o erro cometido pela administração. Ele divulgou em nota que o município estaria sendo obrigado a exigir dos moradores a readequação. Em entrevista com o promotor de justiça, Maicon Rames, ele explicou que a incumbência do município é cobrar a aplicação de uma lei que é federal. A obrigação de cumprimento das regras de acessibilidade está prevista na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Santa Catarina, nas leis federais, estaduais e também na legislação municipal. Essa obrigação decorre de lei, ela não foi criada a partir de um termo de ajustamento de conduta. O que o TAC fez foi prorrogar a sua exigência de cumprimento. Ela deu o prazo de 5 anos para que as pessoas se adaptassem, o que já deveria ter iniciado já desde 2004. Mas a partir da assinatura do TAC se deu o prazo de 5 anos para adaptação. A responsabilidade nos imóveis particulares é do particular, de fazer todas as obras de acessibilidade. Com relação à responsabilidade nos passeios, que é talvez o que tenha maior polêmica, essa é uma situação que cada município vai decidir, por meio de lei municipal. O município pode colocar que a obrigação vai ser do particular, do munícipe, ou pode colocar que a obrigação será do município. Municípios, a maioria deles pequenos, coloca que a obrigação vai ser do município. Municípios maiores geralmente colocam que a obrigação é do particular. Hoje nós temos uma lei em São Miguel do Oeste, que é a lei complementar, que diz que a responsabilidade é do particular. Se for para mudar essa lei, é uma situação que é possível e o município iria assumir esse ônus. Claro que talvez isso fosse injusto com relação a todos aqueles que já fizeram a sua acessibilidade e também isso poderia criar um aumento de tributos para compensar os gastos que o município vai ter com essa situação. Então isso tem que ser sopesado, mas é uma discricionalidade do poder legislativo e do poder executivo municipal. O TAC não criou obrigação, o TAC só trouxe benefícios de prorrogar as exigências legais. A vereadora Maria Tereza Capra lembra ainda que para evitar transtornos com a comunidade, o município tem como uma alternativa a implantação do programa Viver Melhor da Lei Municipal 4.761/2001 para fazer parceria com a comunidade na construção das calçadas. Eu acredito que o poder público municipal não teria muita dificuldade se colocasse em prática a lei municipal que nós temos, que é de 2001, e que prevê um programa chamado Viver Melhor. Esse Viver Melhor, ele existe e já há muitos anos tem sido feito em relação aos calçamentos e as pavimentações no geral. Mas a lei também trata das calçadas, então existe um programa chamado Viver Melhor para as calçadas, onde há uma parceria entre o poder público e os cidadãos de São Miguel do Oeste. Só que, infelizmente, isso não tem sido aplicado. E me parece também que a preocupação do Ministério Público aqui em São Miguel do Oeste, ela não é uma preocupação surreal, ela é uma preocupação baseada na lei da acessibilidade. Então, isso já deveria ter sido feito. Todo esse sofrimento que hoje a comunidade de São Miguel do Oeste está passando, seja quem precisa das calçadas, seja quem foi instado
a fazê-las de uma forma bastante rápida, enfim, né, e sem tanta programação financeira, inclusive, poderia ser resolvido se a prefeitura aplicasse a lei municipal que nós já temos. Então, o programa Viver Melhor, na minha concepção, é fundamental para que nós resolvamos o problema das calçadas sem muita despesa para o município e também sem muita despesa para o particular, porque poderá ser feita uma parceria. O programa Vida em Resistência em TV Web, produção da Cooperativa Comunicacional Sul, com apoio do Conselho Indigenista Missionário Regional Sul, traz quinzenalmente a história de comunidades indígenas que seguem na luta pela retomada de seu território tradicional e pela manutenção de sua cultura. Vida em Resistência, nas terças-feiras, às 14 horas, no portal Desacato. A importância da acessibilidade é contada através de depoimentos da estudante de psicologia Janaína Gruber, de São Miguel do Oeste, e também do vereador de Guaraciaba, Gilson Schuch. Confira. Na área da saúde, a gente tem, me lembro bem, e ainda hoje enfrento problemas, se eu for atendido, por exemplo, no posto central, que como é uma área de muito declive, fica muito difícil de uma pessoa com deficiência até sair do carro e colocar a cadeira e adentrar, é bem complicado. Precisa de uma pessoa assim, sempre auxiliando. A pessoa não tem autonomia própria para adentrar nesses locais. E hoje eu noto que o comércio, pela cobrança do poder público, está vendo essa situação com muito carinho, e muitos já implantaram o sistema de acessibilidade nas lojas, e isso também tem assim, me deixado muito feliz. Sempre que eu saía de casa, eu ficava pensando, né, como que eu ia chegar no meu local de trabalho. E então eu já tinha que pensar se estava chovendo ou não, porque nem vaga próxima à Câmara existia. Então se implantou uma vaga de estacionamento, porém ela ficou mais de 50 metros longe. Então isso sempre eu tinha em mente que poderia estar chovendo e acabar me molhando, e também uma grande dificuldade. E a outra seria, então, conseguir chegar até o local, que são muitos degraus, e precisava de 3 pessoas para me conduzir até o local. Os vereadores foram a Brasília e conseguiram aquela liminar junto ao Banco do Brasil, para a gente conseguisse ter, então, a sede, depois de um decreto feito pelo prefeito, que a gente conseguiu a nova sede. Eu vejo assim que a maior dificuldade que nós temos hoje, eu sempre pensava que eram as leis, né, que dificultavam o processo de implantação da acessibilidade. Mas hoje eu vejo que são as pessoas, são os agentes políticos que interferem diretamente no progresso da acessibilidade. Todos temos o direito de ter acesso às coisas, né? Todos temos o direito de ir e vir a qualquer lugar que a gente quiser. Também dá para levantar a questão de autonomia, né? Da independência, de ir a algum lugar sem precisar ficar pedindo ajuda. É importante isso. É importante participar de todos os espaços. Sempre tem que ter alguém ajudando a gente a empurrar. Eu tive que precisar de ajuda para empurrar a cadeira, que eu não conseguia também por causa dessa questão também. Do material da calçada, dela ser do desnível dela, de enroscar em algum lugar. Então, daí eu pude perceber o quanto precisa melhorar ainda e o quanto de dificuldade que ainda existe para as pessoas que são cadeirantes no dia a dia, que tem essa condição, né, que precisam da cadeira de rodas diariamente. Esse carro ele é adaptado, né? Eu dirijo
só na mão, eu utilizo só a mão para dirigir, freio e acelerador. E depois dessa conquista, a minha vida mudou muito, sabe? Pude, assim, ser mais independente, ir a lugares que eu gostaria de ir. Para a faculdade também me ajudou um monte. A gente tem que se colocar no lugar do outro, que cada um tem a sua realidade, as suas diferenças, e tem que dar espaço e se colocar no lugar dessas pessoas. O quão é importante você ter esse direito de ir a qualquer lugar que você queira. Não é questão de privilégio, sabe? É um direito, é uma necessidade, não é privilégio nenhum. O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei complementar que institui horário livre no comércio do município. Esse tema já havia sido tirado de pauta por uma movimentação feita do sindicato junto com os trabalhadores ainda no ano de 2017, considerando o entendimento sobre a perda dos direitos trabalhistas que representam o projeto como horário livre. O Sindicato dos Empregados do Comércio do Extremo Oeste Catarinense divulgou uma nota explicativa sobre esse assunto. Confira. O sindicato quer comprovação, como representante dos trabalhadores, de que isso efetivamente vai gerar renda e emprego com rendas melhores, e não seja uma divisão de renda que tem hoje, com a divisão das cargas horárias. Fizemos um documento, estamos entregando aos trabalhadores, onde demonstra o que diz o projeto e para que eles se manifestem a favor ou contrário a isso. A maioria tem nos falados que são contra, porque todos têm famílias, eles são preocupados em que carga horária que eles vão trabalhar, se pegar o período mais tarde, porque as creches ficam até determinado horário, se o poder público vai disponibilizar essas creches. A gente se preocupa com a questão da saúde do trabalhador, com a questão da sobrevivência e da manutenção dessas famílias também, porque a gente sabe que dentro da vida familiar, quando um componente da família trabalha em um horário, outro em outro, outro em outro, você não tem mais o convívio familiar e às vezes as famílias se tornam desestruturadas, além da questão financeira. O JTT fica por aqui. Contribua, divulgue o jornal que caminha lado a lado da classe trabalhadora. Sábado a gente volta com o JTT Cultural e a apresentação de Maiara Santos. Zacato, 12 anos, utopia em resistência. Tchau, gente!